imóvel público ou particular é construído com um propósito: servir de moradia, local de trabalho. Mas o que acontece se for abandonado, esquecido pelo dono? Muitas vezes vira casa para quem não tem. E aí começa um novo problema. A solução é uma se o imóvel for particular e outra se pertencer ao poder público. No programa de hoje, vamos explicar essas diferenças e mostrar exemplos do que acontece para os dois casos. Fique com a gente, o Repórter Justiça está no ar. Estamos no Gama, região administrativa de Brasília, com 150 mil habitantes a 30 quilômetros da capital. A cidade tem 8 postos de saúde. Um deles está abandonado. Meu sentimento é de total abandono, né? E descaso com a população, né? E era um espaço desse e era para ser utilizado. E a população está desatendida, né? O Centro de Saúde número 8 fica ao lado de um grande hospital particular. É uma imagem que contrasta. De um lado, atendimento garantido para quem pode pagar. Do outro, abandono. Segundo os moradores, a obra está assim há mais de 3 anos. Era um local bonito, né? Aqui nesse setor aqui tinha um espelho d'água, tinha carpas japonesa, o prédiozinho era todo em tijolinho aparente e além disso tinha atendimento. O tempo que Brasília a saúde funcionava, né? Como não há vigilância, o local acaba servindo de moradia para quem não tem casa, mesmo sem paredes e com muito lixo. Não tem vigia por parte do governo? Não tem. Tá aí deixado e abandonado, né? Tá abandonado aí. Dentro aqui tem pessoas utilizando droga, moradores de rua dormindo aí dentro e até, como já recebemos aqui várias denúncias aqui, como tráfico de droga, que é bem forte aqui nessa área, aqui nessa parte. Eles entram aqui para dentro e ficam vendendo e consumindo droga aí dentro. A administração do Gama explica que as obras foram paralisadas porque a empresa que venceu a licitação encerrou o contrato. A segunda e terceira colocadas não tiveram interesse também. Há 3 anos atrás aqui era um posto de saúde que funcionava, tinha todas as paredes, o teto, entendeu? Um posto bem arrumado. A reforma em si que nós achávamos que ia ter aqui seria uma pintura nova, de repente trocar o telhado por causa das infiltrações, né? Seria uma reforma, mas não o que aconteceu, que foram retiradas todas as paredes, foram retirado o piso, ou seja, depredou o posto todo e abandonou. E quem perde com isso somos nós, a população. Ainda no Gama, o Cristiano Oliveira visitou outro imóvel abandonado. Onde você está, Cristiano? Jordana, eu estou na Praça do Setor Central do Gama, uma das cidades mais tradicionais do Distrito Federal. Esta praça sempre foi conhecida como um ponto cultural da cidade. Aqui se apresentaram, por exemplo, bandas como Legião Urbana. A praça sempre teve como principal atração aquele imóvel que está ali ao fundo. Era o Cine Itapuã, o único cinema da cidade. E durante muitos anos foi a principal atração. E pertenceu a particulares. Hoje o imóvel pertence ao poder público e está abandonado. O imóvel está interditado há mais de 1 ano. São 3.270 metros quadrados de abandono. As redes elétrica e hidráulica estão sucateadas. A fachada deteriorada. Quem mora na região diz que o lugar é ponto de encontro de usuários de drogas, principalmente à noite. A última intervenção no Cine Itapuã foi há 10 anos, quando a administração pintou o prédio. A ex-administradora do Gama, Maria Antônia Rodrigues, apareceu na praça durante nossa gravação. Faz questão de dizer que é apenas uma moradora, apaixonada pela cidade, que conhece os problemas de perto.
O Gama foi abandonado. Se você andar, você vai ver as pracinhas em péssimas condições, algumas reformadas. O valor orçado, pelo menos a preliminar, ficava no valor de mais ou menos 3 milhões. Este valor é confirmado pela atual administração. Diz ainda que, justamente por isso, o futuro do Cine Itapuã não está definido. O Centro Cultural foi inaugurado em 1961, um ano depois da fundação de Brasília. Artistas de cidades vizinhas tinham o Cine como único lugar para a apresentação. Desde que foi fechado, houve diversas tentativas de reabertura, mas tocar a revitalização sempre esbarrou nos valores. A saída seria devolver o espaço à iniciativa privada, comerciantes que fizeram a doação do imóvel. Discutir com eles, com as comunidades, com a sociedade, qual o melhor para este local. Uma vez que nós vamos construir vários shoppings aqui e que serão administrados pela empresa privada. E com essa contenção de despesa que nós estamos hoje, nós temos que repensar os espaços públicos. Se nós, enquanto Estado, estamos dando conta de manter esse espaço público. O antigo Cine Itapuã fica em uma praça. O conjunto todo era visto como uma única ferramenta cultural. Mas hoje só a praça está revitalizada. Foi separada do Cine do ponto de vista legal. A esperança é de que o prédio sozinho tenha mais chance de voltar a ser o que era. Apesar de ser uma cidade jovem, Brasília já acumula outros esqueletos públicos abandonados. A biblioteca demonstrativa, na capital, desde 1970, foi fechada em 2014, após uma vistoria da Defesa Civil que encontrou diversos problemas estruturais no prédio. A estação férrea Bernardo Saião também está sem movimento. O transporte de passageiros durou até 1994. Pelos trilhos chegavam pessoas de todo o país. Após o recente incêndio e desabamento de um prédio no centro de São Paulo, cidades de todo o Brasil veem com preocupação os esqueletos de concreto. No próximo bloco, vou mostrar que abandono não é o mal apenas de prédios públicos. O Repórter Justiça volta já. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre prédios particulares que foram abandonados e ocupados. Nós estamos em Brasília, ao lado do Eixo Monumental, a poucos metros da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, e a menos de 10 metros aqui do eixo, nós encontramos um prédio que foi abandonado já há algum tempo. Ele já tinha sido ocupado, foi desocupado e era um hotel, funcionou como hotel durante muito tempo. Daniel, qual é o impacto urbanístico para um hotel abandonado a 10 metros do Eixo Monumental? Olha, tem alguns impactos. Primeiro, que a gente tem que pensar a respeito do impacto visual, um impacto estético, né? A gente tem numa das principais, talvez a mais principal e emblemática avenida da cidade, um edifício abandonado. A gente tem, inclusive, na outra área, pessoas morando, dormindo embaixo do edifício, né? Então, que tipo de consequência esse tipo de ocupação irregular tem? Então, a gente tem janelas abertas que agora não está chovendo, mas na época da chuva a gente não sabe como é que a manutenção desse edifício está ocorrendo. Ela está numa região super nobre, onde você tem uma infraestrutura viária, você tem transporte público, você tem fornecimento de água e de energia que está sendo inutilizado. Então, esse tipo de impacto negativo é gerado pelo abandono do edifício. O hotel foi inaugurado em 1973. Em 2000, com a morte do proprietário, os herdeiros tocaram o negócio até 2013. Foi quando uma disputa entre eles tornou inviável administrar a empresa. O edifício foi abandonado e virou abrigo de moradores de rua e usuários de drogas. Em 2016, o Repórter Justiça fez imagens de dentro do prédio. Vamos rever. São muitos corredores escuros. Tudo que podia ser levado do prédio foi arrancado.
o que muitas vezes deixa o local ainda mais perigoso. Nas escadas não existe nenhum tipo de proteção. É a sobrevivência, porque viver morando no que é dos outros, a gente não tem condição. Pagar aluguel também não. E eu desempregada. E tem também a convivência com a cidade e com a população. O edifício fica perto de locais conhecidos da capital do país. No centro de Brasília, eles discriminam muita gente. Ah, são um monte de vagabundo, manda esses vagabundos trabalhar. Como que manda trabalhar se não tem serviço? E para a cidade, quais são os efeitos de um prédio abandonado como este? Ele passa a ser um foco de violência, de distúrbios e marginalização no centro da cidade. Alguns taxistas só aceitaram falar sem mostrar os rostos. Tem medo? Geralmente as pessoas que vêm de pedestre não passam por ali, dá a volta, mas não passam por aí, porque sabe que aí tem pessoa desocupada aí. Hoje os taxistas falam sem medo, abertamente. Era tumultuado, era perigoso. Tinha muito envolvimento aí com droga e tudo, era um entra e sai muito grande aí. Mas agora a polícia está monitorando, não tem mais, tem alguns só que dormem aí, mas pelo lado de fora, mas não tem aquele tumulto mais não. Apesar da segurança, os taxistas reclamam da falta de passageiros. E quando eles chegam, comentam, claro, sobre o prédio abandonado. Sempre comentam que é terrível para a cidade e para eles, a imagem que leva da cidade. A desocupação foi feita poucos dias após a gravação de 2016. Depois de meses de negociação com quem ainda ocupava o prédio, a polícia resolveu agir. As imagens feitas pelos militares naquele ano mostram como foi a operação. No início da manhã, eles chegaram ao hotel de helicóptero. Encontraram uma fogueira no teto e resistência dos ocupantes. Usaram balas de borracha para conter quem ainda resistia à ocupação. A polícia tomou o espaço de cima para baixo. Os adultos que resistiram foram presos e autuados por tentativa de homicídio, resistência e dano ao patrimônio. 4 crianças estavam no lugar, uma delas com menos de 1 ano de idade. A operação custou R$ 800 mil aos cofres públicos. O governo do Distrito Federal recorreu à justiça para que o valor seja ressarcido pelos proprietários. No Torre Palace, em 2016, quem morava no prédio foi retirado. Em São Paulo, neste ano, não houve tempo para isso. A antiga sede da Polícia Federal na capital paulista estava abandonada e servia de casa para dezenas de famílias. Um curto-circuito causou um incêndio e a estrutura do prédio não resistiu. Segundo o IBGE, 20 milhões de pessoas no Brasil precisam de um lugar para viver e não têm condições de pagar aluguel ou prestação da casa própria. E há no país 7 milhões de imóveis vazios. Existem vários programas de incentivo que nesse caso aqui, por exemplo, é uma propriedade privada. Muitas vezes o proprietário ele não tem condição de reformar o imóvel. Então, esse proprietário entra em contato com o poder público para saber que tipo de iniciativa o poder público pode oferecer para o proprietário ou reformar, ou demolir, ou consertar talvez o edifício. O Torre Palace não foi o único hotel de Brasília a ser abandonado. À beira do Lago Paranoá, a Academia de Tênis foi um dos lugares mais badalados da capital. Durante mais de 20 anos, era endereço certo de políticos do alto escalão do governo federal. O primeiro resort luxuoso de Brasília foi inaugurado em 1972. Tinha 300 funcionários e abrigou centros comercial, hoteleiro, esportivo e cultural. A área do tamanho de 60 campos de futebol tinha 36 quadras de tênis, 230 apartamentos, restaurantes e chegou a receber o Festival Internacional de Cinema. Em 2010, um incêndio atingiu 3 salas de exibição e a academia foi fechada. O antigo dono, um médico, vendeu o empreendimento para um grupo de empresários. Hoje o caso está na justiça. A família do médico diz que recebeu apenas 30% dos 240 milhões de reais da venda. Já os empresários alegam ter quitado a dívida. Depois de sanada a pendência jurídica, a intenção é transformar o lugar em um apart-hotel. Até lá, o cenário continua a ser de abandono. O abandono de imóveis também é uma realidade a 21 quilômetros do centro de Brasília.
Jordana Saldanha foi a Águas Claras, região administrativa da capital. Vamos ver o que ela encontrou lá. Cristiano, Águas Claras começou a ser construída na década de 90. Hoje tem cerca de 75 mil habitantes. São mais de 600 edifícios, alguns com até 28 pavimentos. E em meio a todas essas construções, algumas estão abandonadas. Já na entrada da cidade, o primeiro esqueleto, uma obra pequena com indícios de ocupação por moradores de rua. Logo na próxima rua, outra construção maior chama a atenção. Está cercada, mas inacabada. Na outra esquina, um prédio de 11 andares. Os moradores do prédio vizinho dizem que a construção está abandonada há mais ou menos 13 anos e que uma pessoa conseguiu na justiça o direito de morar em um dos apartamentos por causa de uma dívida trabalhista. Daqui de baixo, a gente pode perceber facilmente que uma das unidades está realmente habitada. Nossa equipe procurou o morador, mas a porta estava fechada. No térreo do prédio, sinais de que outras pessoas possivelmente moram por ali. Roupa no varal e um reboque para carro. A síndica do prédio ao lado já tentou notificar a construtora, mas não teve sucesso. Eu consegui conversar com um rapaz que dorme aí à noite, um vigilante da noite, só que eles falam que é um grupo de moradores que se juntaram contra a construtora que faliu para tomar o prédio de volta. E o que a gente sabe que em primeira instância eles já conseguiram. Como a construção foi interrompida, a água da chuva acumula e se torna um problema sem fim para os vizinhos. Um problema que a gente tem enfrentado toda a época de chuva. Né? Já chamei a Defesa Civil, a Vigilância, os bombeiros, e aí toda vez que tem um grande volume de água, escorre para o nosso prédio. Madeiras se soltando da estrutura, mato alto, bichos, tudo se acumulando com tantos anos de abandono. Já caiu em cima de carros, já amassou feio, e de vez em quando a gente escuta um barulho, né? Que com certeza cai. Entendeu? Você olha assim, você vê já lá em cima bem solto, né? Se der uma ventania, vai cair em cima de carro de novo. Por mais que a gente faça manutenção, né, no condomínio, pelo condomínio ao lado ser vazio, acaba trazendo, né, rato, barata, escorpião. Agora com a chuva a gente começou a ter novamente, então é muito difícil, não tem manutenção, né, de detetização que suporte. Segundo a administração da cidade, quase todas as construções abandonadas em Águas Claras são de cooperativas ou pequenas construtoras que faliram. Então, temos de um lado a massa falida e de outro os compradores e ainda restam os credores, trabalhadores e seus encargos, bancos, fornecedores e outros. O governo não pode simplesmente mandar implodir, porque a Defesa Civil não condenou as construções e nem ocupar essas áreas, porque elas têm dono, são propriedades particulares. No próximo bloco, o Cristiano Oliveira vai mostrar construções que estavam abandonadas e foram restauradas. Voltamos já já. Não há como falar do centro de São Paulo sem citar as galerias, abertas, expostas para quem quiser entrar. Esse tipo de arquitetura é uma invenção paulistana. E não há como falar das galerias da maior cidade do país sem citar a Galeria do Rock. O prédio foi inaugurado em 1963. Tem curvas nas sacadas voltadas para dentro, em todos os andares. 7, contando o subsolo. Ainda no papel, a então galeria, que tinha o nome de 24 de Maio, já se mostrava diferente das outras, futurista. No fim da década de 1960, os shoppings começaram a chegar a São Paulo.
O primeiro da capital paulista foi anunciado com pompa. Ainda está ativo e a maior parte dos lojistas das galerias foi fisgada pela novidade. No início da década de 70, a galeria caiu em decadência. Ficou 5 anos desocupada. Isso aos olhos da lei, na época. Um imóvel desocupado é diferente de abandonado. Vamos ao que diz a lei. Código Civil, editado em 2002, artigo 1276. O imóvel urbano é considerado abandonado se o proprietário não cuidar da conservação por um período de no mínimo 3 anos. Depois disso, pode ser arrecadado pelo poder público. Se o proprietário mantiver o imóvel conservado, mesmo não utilizando para moradia ou comércio, por exemplo, não vai ser considerado abandonado. Vamos voltar à Galeria do Rock. Durante os 5 anos de desocupação, foi ponto de tráfico e moradia para quem não tinha. Mas em 1976, a história começou a mudar, com a primeira loja de discos de rock punk. A loja ficou por pouco tempo na galeria e a administração proibiu novas tentativas do gênero. É que adeptos do punk se envolviam em brigas com outras tribos e a galeria ficou mal falada. O fim da proibição só veio na década de 90. Hoje, a galeria atende o público do rock, hip hop, reggae. É uma mescla de ritmos e culturas convivendo em paz. Tem também muitas lojas de tatuagens, salões especializados em afro, alfaiatarias. A galeria, propriedade particular, só se tornou o que é atualmente porque o próprio mercado definiu isso. Demorou anos, mas a ascensão chegou e permaneceu. O ritmo de um edifício público é outro. É o que vamos mostrar agora. Foi uma obra complexa, ela teve alguns problemas de fluxo de caixa, de financiamento. Isso atrasou um pouco mais do que a gente gostaria e um ou outro problema de projeto. Esses problemas que o subsecretário diz estão no Centro Cultural Renato Russo, em Brasília, mas poderia estar em qualquer outro imóvel público. A lei que regulamenta qualquer intervenção nesses edifícios é a 8666, de 1993. Há vários artigos que definem como fazer isso, como o 47, que detalha como proceder em caso de execução global de uma obra. Tem que fazer uma licitação para cada serviço que eu quiser, para a obra como um todo. Eu não posso escolher aqui da minha cabeça o que eu quero, tem que fazer uma licitação. O princípio básico é a licitação. Então, evidentemente, isso cria uma série de procedimentos adicionais, mas isso não quer dizer necessariamente que a obra tem que ser lenta ou morosa, nem nada disso, Isso depende muito, tem muitas questões envolvidas. Tem questões de projetos, se o projeto estiver ok, sem problemas, a obra corre mais rápida. O fluxo de financiamento, se o fluxo de financiamento estiver funcionando direito, a obra também corre mais rápida. Então, a gente também não tem muita escolha, quer dizer, a lei tem que cumprir. Isso não quer dizer que o poder público é que tem de arcar com toda a obra. Há leis que prevêem a participação da iniciativa privada. O marco regulatório das organizações de sociedade civil é uma legislação nova, uma legislação muito moderna, que permite que você traga a sociedade civil para participar na gestão de um equipamento cultural, de um equipamento público, de uma maneira muito mais sólida e transparente do que era feito antes. A gente já tem aplicado o marco regulatório em alguns equipamentos aqui da Secretaria de Cultura. O Centro Cultural Renato Russo recebeu este nome em 1993, mas o prédio está de pé desde a década de 1970. Em 2013, foi fechado por falta de segurança e acessibilidade. A reestruturação está no fim. O dinheiro para a obra vem do financiamento de um banco estatal, mas há outras possibilidades de se cuidar de um edifício público. Outra modalidade possível é a modalidade de concessão, que está sendo usada, por exemplo, aqui no Centro de Convenções, que não pertence à Secretaria de Cultura, pertence à Secretaria de Turismo, em que a reforma do Centro de Convenções está vinculada a uma concessão de uso durante um determinado período de tempo. Então, a iniciativa privada reforma equipamento público, em troca, ela recebe o direito de explorar aquele equipamento durante um certo período de tempo, resguardado o direito do poder público de utilizá-lo em determinadas datas ou em determinadas situações. Esse é um modelo bastante comum, já existia antes e também tem sido usado com frequência. No caso do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, o governo do Distrito Federal tinha prejuízo anual de R$ 3,5 milhões. Abriu uma licitação para a concessão do espaço.
O consórcio de 3 empresas que ganhou tem o compromisso de investir 12 milhões de reais na reforma e pagou 3 milhões e 800 mil no ato da assinatura da parceria. Além disso, mais 2 milhões e 600 mil de outorga por ano e IPTU, que gira em torno de 1 milhão e 200 mil. No fim das contas, é bom para o governo, que gastava e agora lucra com o centro. Bom também para o consórcio, que vai explorar o espaço por 25 anos. E para o público, que terá um centro de convenções sempre cuidado para frequentar. A gente tem que entender os equipamentos públicos em sentido mais amplo como pertencentes a toda a população, né? Eles estão sob a gestão direta do poder público, mas eles pertencem à população. E a população tem que se assenhorar desses equipamentos, não só esperando que o poder público resolva ou atenda as questões, mas também estando disposta a participar, a oferecer soluções, né? A se engajar aqui conjuntamente com a gente, né? na reforma, na manutenção, na gestão desse equipamento. Nesses casos que revelamos, a parceria entre o poder público e a iniciativa privada se mostrou a melhor opção. A legislação permite essa prática, mas não é uma obrigação. Afinal, cada espaço tem uma história e um tipo de administração. Não existe uma solução padrão que dê conta, não existe uma solução mágica que dê conta de todas as situações. Vão ter situações em que pode se aplicar um modelo de concessão clássico, outras situações não, outras situações você tem que envolver um modelo de concessão misto, né? Então é muito difícil dizer. Assim, o mais importante para mim é primeiro entender que não existe um remédio padrão, uma solução padrão mágica, você tem que entender cada equipamento nos seus próprios termos, assim, nos termos dele mesmo e do entorno, né? Quem é o poder público naquele lugar, né? Quais são as características, quais são as limitações, né? Às vezes você tem dinheiro, mas você não tem recursos humanos, às vezes é o contrário, às vezes você não tem nenhum nem outro, então depende muito da situação. O Repórter Justiça fica por aqui. Para rever o nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail também está à sua disposição. repórterjustiça@stf.jus.br e visite também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até logo. Um abraço.